Eu sou Florentina da Conceição Pereira Martins e Smith, deputada do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Pertenço da Comissão das Finanças Públicas, ou Comissão C, que trata de assuntos finanças públicas. Com todo o prazer de vir chegar até cá, participar neste seminário que é organizado pelo PALOPS e Timor-Leste. É um excelente seminário que nós, na nossa parte, nós gostaríamos de dizer e para sempre dizer que é muito bom este seminário. Meu nome é Carmela Zigoni, eu sou do Brasil, eu vim representando o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é a organização da sociedade civil brasileira responsável pelo índice de transparência promovido pelo International Budget Partnership. A expectativa é trocar, com os nossos irmãos africanos, de língua portuguesa, as informações sobre o monitoramento do orçamento e a transparência pública, fazer uma comparação, então, do Brasil com Moçambique, Cabo Verde, Guiné e outros países que estão aqui em São Tomé e Príncipe. E a expectativa é que aprender e também trocar e fazer com que as pessoas aprendam também com a nossa experiência como sociedade civil de monitoria do orçamento. Sou Miguel Monteiro, deputado do MPD, Movimento para a Democracia, partido que neste momento está na oposição. Sim, eu considero que ao nível de troca de experiências, porque naturalmente estando aqui países como Portugal, Brasil, Timor-Leste e os PALOP, efetivamente nessa troca de experiências cada país naturalmente vai levar para si também um leque de inovações, um leque de situações novas que vai permitir pelo menos melhorar também em cada um dos países a situação a nível de controle de finanças públicas, de transparência, que é aquilo que todos nós queremos. O Aldiner Boa Morte, organização o IBETO. A expectativa é que este seminário possa ser bastante proveitoso para os participantes, uma vez que os temas que estão a ser abordados são temas que vão de encontro às preocupações, quer da sociedade civil e quer do próprio governo, o Estado, nesse caso, porque o seminário também contempla os parlamentares, que são os deputados, os técnicos do Tribunal de Contas, a sociedade civil, portanto, é um conjunto de sinergia, portanto, que está à volta deste grande tema que é a questão da transparência das contas públicas. Portanto, espera-se que o resultado deste trabalho, deste seminário, possa ser proveitoso para todos os participantes. Sou Orlando Viegas, presidente da Comissão Especializada de Assuntos Económicos e Financeiros, Plano, Comércio e Indústria da Guiné-Bissau. As expectativas são grandes e espero podermos, de facto, tirar grandes lições, no sentido de que estarmos aqui representadas várias instituições, nomeadamente parlamentares, sociedade civil e tribunais de conta, no sentido de podermos, em conjunto, discutirmos, enquanto órgão de fiscalização do Executivo, no sentido de podermos discutir e fazer troca de experiência de vários países que estão representados aqui e, com isso, espero que vai permitir cada um de nós, do respectivo país, tirar certas lições que poderão, de facto, ajudar a melhorar o nosso sistema de fiscalização. Chamo-me Helder Bejo, sou chefe de divisão que cuida da fiscalização orçamental e do parecer à Conta Geral do Estado, bem como a fiscalização dos órgãos de soberania do Estado, Tribunal de Contas de Angola. A nossa expectativa, como pode compreender, é sempre a busca de experiência, não é? Beber experiência, como pode ver aqui, estão aqui todos representados, todos os países lusófonos, representando os vários atores que participam, quer na elaboração, na aprovação do orçamento, assim como a fiscalização do próprio orçamento do Estado. E então a nossa expectativa através da experiência apresentada aqui,
pelos diversos atores, representantes dos vários estados lusófonos, tentarmos beber a experiência deles e enriquecendo a nossa. Né? Paulo Tarico Pereira, eu fui responsável pelo índice do orçamento aberto de Portugal nas 3 edições que tivemos, em 2010, 2012 e 2015. Sou presidente do Instituto de Políticas Públicas, portanto é um think tank da sociedade civil, e sou basicamente, tenho sido sempre um professor universitário. Recentemente estive na elaboração do cenário macroeconómico que o Dr. António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, encomendou a um conjunto de economistas, portanto fiz parte desse grupo de economistas e na sequência disso fui convidado para integrar as listas e fui eleito deputado à Assembleia da República há pouco tempo. Eu penso que este evento é muito importante a 2 níveis. Por um lado, ao nível da partilha de conhecimentos entre os países todos de língua portuguesa, quer sejam PALOPs, quer seja Timor-Leste, Portugal e o Brasil, não é? Portanto, há aqui uma partilha de conhecimentos e de experiências, temos que aprender com as boas práticas de uns dos outros. Portugal está relativamente bem classificado se compararmos, por exemplo, com os países africanos de língua portuguesa, mas se compararmos com os países, digamos, da área europeia, da nossa área geográfica, nós não estamos assim tão bem. E, portanto, há coisas a melhorar e a expectativa é, no fundo, de introduzirmos inovações que nos permitam melhorar a compreensão que os cidadãos têm de todo o processo orçamental, onde é que são gastos os seus impostos, porque no fundo os Estados servem e devem servir os cidadãos e devem servir as empresas e o desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo comum e esta iniciativa penso que é muito importante nesse sentido. Chamo-me Bertina Navemba Angolo, sou angolana, deputada da Assembleia Nacional pelo Partido UNITA. Para mim, sinceramente falando, na qualidade de deputada e representante do povo angolano, está sendo uma experiência importante, sobretudo porque estamos a ter ferramentas que nos poderão ajudar a melhorar aquilo que é a fiscalização das ações do Executivo para a promoção da transparência e prestação de contas no nosso país. Nós pensamos que, apesar da lei definir qual é o papel dos deputados, ainda acreditamos que estamos além daquilo que aquele que nos elegeu espera, em termos de controlar a forma como os seus recursos, daqueles que eles contribuem com os impostos e de outras formas, têm sido geridos pelo Executivo angolano. Acredito que nós não sairemos daqui tal como chegamos, poderemos, sim senhora, ajudar não só os nossos grupos parlamentares, mas também as comissões aqui pertencemos, neste caso em Angola, faço parte da 5ª Comissão. Acreditamos que o grupo que cá está poderá fazer das ferramentas aqui aprendidas alguma base para a facilitação, não só de uma possível formação em Angola, de que os deputados e os intervenientes do processo orçamental, como é o Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas, poderem sentar à mesma mesa lá no nosso país e podermos encontrar um melhor caminho para a promoção da transparência no uso da coisa pública em Angola. Eu sou Florentina da Conceição Pereira Martins e Smith, deputada do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Pertenço da Comissão das Finanças Públicas, ou Comissão C, que trata de assuntos de finanças públicas. Nós conseguimos fazer algumas avaliações e na conclusão decidimos que é importante e todos os programas que foram implementados desde ontem até hoje é mesmo importante e de semelhança à nossa situação real. E o que eu desejo que futuramente este seminário que deverá continuar, porque é bom que a gente partilhasse os países
as nossas experiências, o que a gente tem aprendido, e com isso vamos desenvolver muito mais, e com esta cooperação Timor-Leste vai aprender mais com seus outros amigos. Meu nome é Carmela Zigoni, eu sou do Brasil, eu vim representando o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é a organização da sociedade civil brasileira responsável pelo índice de transparência promovido pelo International Budget Partnership. O tema que para nós é mais importante, como sociedade civil, é a participação social, é o engajamento da sociedade no controle das contas públicas. Para isso, os governos têm que incentivar essa participação e estar abertos ao diálogo, para que a transparência seja realmente efetiva e os cidadãos saibam com o que está sendo gasto o recurso dos impostos que a gente paga. Sou Miguel Monteiro, deputado do MPD, Movimento para a Democracia, partido que neste momento está na oposição. Eu considero que atividades deste tipo são atividades que naturalmente vêm a valorizar as democracias em cada um dos países. Todos nós sabemos que a gestão de fundos públicos deve ser o mais criteriosa possível, deve ser uma gestão para o bem das populações. E quando temos instituições superiores de controlo, o Tribunal de Contas, que efetivamente fazem o seu trabalho, facilitam a vida aos governos, porque naturalmente os tribunais de conta têm um papel também pedagógico, mas também para a própria comunidade, que vai ver efetivamente os recursos a serem aplicados naquilo que precisam: saúde, educação, desporto, infraestruturas, tudo isso é importante para as comunidades, e naturalmente que o controlo efetivo da aplicação de fundos é naturalmente uma área prioritária. José Pedro Delgado, eu sou juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Cabo Verde. Aqui estou a participar neste seminário organizado sobre a transparência e o processo de fiscalização do orçamento dos nossos países. Elas são muito boas, portanto as condições oferecidas são excelentes, e estamos agradecidos não só ao projeto PROPALOP, e por ter proporcionado essa oportunidade, mas também ao governo de São Tomé e na pessoa do presidente do Tribunal de Contas, que é a pessoa nossa amiga e com quem temos tido excelentes relações até este momento. Eu sou Aureliano Manuel Gomes, sou da Guiné-Bissau, do movimento Ação Cidadão. Até o momento está a correr bem, não é? A grande expectativa é de ouvir dos países que estão aqui presentes, não é? Qual é o relacionamento entre o setor público e privado, não é? Neste caso o executivo, legislativo, como é quais são as relações, não é, entre eles e a sociedade civil, porque nós também somos membros da sociedade civil, e esperamos com essa experiência ir já implementar no nosso país. Apesar de ser muito complicado, temos a realidade diferente, mas isto aqui é a nossa expectativa: ganhar experiência aqui e pôr na prática o nosso país. Rui do Espírito Santo, técnico do Tribunal de Contas de Santo Tomé e Príncipe. Eu acho que as expectativas são boas, e impressões também, porque é uma troca de experiência entre vários países. Portanto, vamos colher subsídios de um país para outro, há quem tem mais experiência que o outro, então nesse tempo todos ficam a ganhar. Portanto, conhecemos exemplos do que cada um faz, e assim podemos, em cada um dos países, portanto, melhorar as condições dos trabalhos. Chamo-me Quilomba Vandone, sou o segundo secretário da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia da República de Angola. Em primeiro lugar, nós estamos extremamente satisfeitos com o nível da organização de toda a equipa do PROPALOP Timor-Leste. Nós, de facto, viemos com o intuito fundamentalmente de aprendermos, partilhar experiências, estabelecer contactos, desenvolver a nossa network e ter contacto com aquilo que se passa a nível dos parlamentos, a nível da sociedade civil, a nível das instituições ligadas à justiça nos outros países. Saímos daqui bastante regozijados por aquilo que foram, portanto, os objetivos deste programa, e pensamos em que poderemos eventualmente levar tudo aquilo que partilhamos, tudo aquilo que aprendemos, e tentar melhorar, portanto, o sistema de funcionamento nos nossos países, destes mesmos órgãos. Eu chamo Paula Monjane, venho de Moçambique,
e coordeno o Fórum de Monitoria de Orçamento das Organizações da Sociedade Civil moçambicanas. Estamos ainda no segundo dia do encontro, mas há muito, portanto, por trocar em termos de experiências entre os diferentes países que aqui estão. Portanto, há experiências interessantes. Portanto, ontem começámos por discutir aquilo que foi o índice aberto do orçamento, que traz informação bastante importante e acima da informação portanto, dos números da classificação, está a oportunidade de discutirmos como cada país pode melhorar a sua transparência e prestação de contas no que diz respeito ao orçamento e também aprender dos outros países aquilo que os outros países já fazem e que podem melhorar. Como membro de uma organização da sociedade civil, a minha grande expectativa é poder, a partir daqui, ter a oportunidade de melhor colaborar com outras com as instituições do Estado que aqui estão, governo, parlamento, instituições superiores de controle, e este momento está a permitir estabelecer essa parceria. Já estamos aqui a falar como é que podemos trabalhar melhor, o que é que podemos ou como podemos melhor colaborar. No caso do meu país, temos experiências interessantes, principalmente com o nível com o Parlamento e de alguma forma com o Governo, mas, por exemplo, não temos nenhuma experiência com instituições superiores de controle e já estamos aqui a perspectivar quais seriam essas possibilidades. Então, em termos da minha expectativa, eu penso que estamos a caminhar para lá. E vamos ver ao longo dos próximos dias como é que vai ser. Meu nome é Danilo Ari Teixeira, sou deputado da Assembleia da República de Moçambique e membro da Comissão do Plano e Orçamento, que é a comissão que trabalha em matérias sobre a gestão das finanças públicas, o plano e orçamento, banca, seguros, entre outras matérias do âmbito económico e financeiro. Agradecer esta oportunidade, uma vez mais, do projeto Propalop, de um evento com a perspectiva de capacitar cada vez mais os vários atores na sociedade no âmbito daquilo que é a implementação do orçamento e dos planos económicos e sociais nos nossos países lusófonos. Esta é uma iniciativa que, quanto a mim, está a ajudar-nos a compreender aquilo que são outras realidades, portanto, dos nossos países irmãos, nesta matéria de finanças públicas, mais concretamente nas boas práticas sobre a fiscalização, o controle, uma vez que estamos aqui entre deputados, elementos da sociedade civil, dos tribunais de contas e, portanto, do Ministério das Finanças de cada um dos nossos países, e estamos a concluir que somos todos atores importantes para essa perspectiva de cada vez mais ajudarmos naquilo que é a melhoria do desempenho do Executivo para desenvolvermos as nossas sociedades. Temos que criarmos um melhor mecanismo de interação entre os vários atores, na perspectiva de facto de lograrmos melhores resultados neste contexto, porque todos os países só podem desenvolver se houver um bom desempenho do Executivo, se houver uma boa fiscalização e monitoria. E no caso concreto, para nós como parlamentares, que é uma das nossas funções, para além do representativo, o legislativo, a função de fiscalização, eu creio que das abordagens que estão a acontecer aqui, vamos sair enriquecidos para o desempenho das nossas atividades. Sou Maria Fernanda Lai, sou da delegação do Parlamento Timorense. Eu participei na primeira seminário de alto nível na praia e eu obtive bons resultados, que é a partilha de experiência entre os países irmãos. Com certeza que nós queremos aprender, muito embora vendo a performance de Timor-Leste não está muito mal, mas eu acho que é preciso aperfeiçoar aquilo que nós já temos aprendendo dos outros países que fazem parte dos PALOP e Timor-Leste. Claro que sim, muito embora, especialmente nós que viemos de Timor, e eu pessoalmente fico enriquecida com as experiências que nós
ouvimos dos outros países e daí podemos aperfeiçoar o que nós já temos. Com certeza que não posso levar o que estou aprendendo aqui em São Tomé e imediatamente implementar, mas tornar a realidade ajustando com a nossa situação no meu próprio país. Sou Ernesto Mbazo, funcionário do Tribunal de Contas de Angola, na área de fiscalização e acompanhamento da execução orçamental do Estado. Hoje nós estamos no segundo dia e a impressão é muito grande. Há uma grande troca de experiências entre diversas instituições ou